A criação de cupom de primeira compra você vai fazer da seguinte forma: você vai acessar aqui em Marketing Cupons. A gente já tem um cupom de primeira compra que está ativo no site, é o cupom que está lá definido como PC10, que ele já está ativo e enviando as configurações para os clientes lá. Então é esse cupom aqui, ó, PC10. E eu, olhando aqui antes de gravar, eu vi que você já tinha iniciado a configuração desse e eu vou só falar então como que é. Eu vou até excluir esse para mim poder criar novamente aqui com você dessa forma aqui. Atualmente, o cupom que está enviando para os clientes, ele envia um e-mail desse cupomzinho aqui, tá? Então, caso mude e você queira utilizar com o termo primeira compra, a palavra por extenso, né? Então, tem que mudar depois algumas configurações lá no e-mail. Mas, por hora, o cupom de primeira compra, ele está ativo dessa forma aqui. Hoje, como que ele está configurado, como que ele funciona, né? Então, quando a gente entra aqui dentro do cupom de primeira compra, aqui a gente pode definir qual que é o nome do cupom. Aqui a gente pode adicionar uma descrição só para você saber do que se trata. O tipo de desconto, você vai selecionar se é porcentagem, desconto de um valor específico, né? Ou um desconto fixo para algum produto específico. No caso aqui, a gente vai colocar o desconto por porcentagem, está configurado 10% de desconto. Caso você queira, você pode colocar aqui a opção de permitir o frete grátis ao ativar o uso desse cupom. Ele ativa também a ferramenta de frete grátis para esse cliente. E beleza, essa é a primeira etapa. Uma das possibilidades que você pode utilizar esse cupom é você criar não só esse cupom, mas de repente você quer criar o cupom para algum cliente que seja um cupom específico que vai expirar em uma data específica. Então você pode colocar, por exemplo, aqui, eu quero criar um cupom para que esteja ativo até o dia 12, para que o cliente consiga comprar até o dia 12. Só que tem um porém, se você quer que esse cupom funcione até o dia 12, você tem que observar o seguinte aqui, ó, que esse cupom ele vai expirar à meia-noite do dia 12. Então você não pode, se você quer que funcione no dia 12 até o dia todo, até o dia 12, então você tem que colocar no dia 13. Então significa que ele vai funcionar até o dia 12, até o dia 12 às 23h59. Quando for dia 13 à meia-noite, ele vai expirar e ele não funciona mais, tá? Então, caso você quisesse limitar por data, seria essa possibilidade. Isso se você fosse criar um cupom aleatório por uma ação aleatória que você queira fazer com uma data de expiração. Em restrições aqui de uso, você pode fazer restrição de uso por gasto mínimo, por gasto máximo. De repente, o cliente tem que comprar, sei lá, R$ 500 para ativar um desconto específico, uma campanha, uma ação específica que você queira fazer. Talvez para você não funcione, mas só para você entender mais ou menos a lógica. Esse cupom ele só funciona com uso individual, então caso você faça mais de uma ação aí no site que possibilite adicionar o uso de cupom, o cupom de primeira compra ele só funciona de forma individual. Se você fez uma campanha aí de Dia dos Namorados, Dia das Mães, qualquer data que estivesse utilizando também um cupom para acionar a ação promocional e o cliente, sei lá, você fez um cupom de 10% para Dia dos Namorados. Só que o cliente viu que também tem o cupom de primeira compra, ele quer usar os dois juntos. Ao ativar o cupom de primeira compra, ele desabilita qualquer outro desconto que tiver vinculado via cupom, porque o uso desse cupom é individual, só dá para usar ele, não dá para usar acumulando com nenhum outro cupom. Você poderia, as funções de cupom aqui permite que você, por exemplo, aqui consiga excluir itens que estiverem em oferta, né? De repente você tem no site aí um produto cadastrado que esteja de R$ 20 por R$ 15. Então existe um desconto de 20 para 15. Então significa que isso é uma oferta. Se você não quiser que esse desconto se aplique a esses tipos de produtos que tenham uma oferta vinculada, você pode colocar isso daqui, que aí se ele tem ao fazer adicionar o item no carrinho e tentar utilizar o cupom, seja para a primeira compra ou qualquer outro cupom, ele não vai conseguir utilizar o cupom porque esse cupom só funciona para itens que não estão em oferta. Nesses casos, se fosse esse o caso, você deveria ter uma política de
de promoções vinculada ali, talvez no rodapé do site, em alguma estrutura dentro do site, que fale sobre como funciona as campanhas, os cupons e etc e tal, por uma questão de política de transparência, pode ser cobrado isso de você. Então, caso você tenha várias promoções ativas com critérios diferentes, tananã, tananã, você tem que ter uma página que explique esses critérios, né? É um regulamento, né? Um regulamento daquela ação, daquela promoção. Então, seria importante e necessário. Nesse caso aqui, só para você saber da usabilidade disso daqui, você também pode colocar uma restrição para que esse cupom seja só para produtos específicos ou excluindo produtos específicos, que possa ser só para uma categoria de produtos específica ou para todas as categorias, excluindo categorias específicas que você queira excluir. Você pode colocar criar um cupom exclusivo aí para algum cliente específico que só funcione para você pega o e-mail do cliente, coloca aqui e esse cupom só vai funcionar especificamente para o e-mail desse cliente, para a compra realizada através desse e-mail. Então significa que ele tem que estar logado no site, ele já tem que ter feito o cadastro dele com usuário e senha, né? A partir deste e-mail logado, ao tentar ativar o cupom, ele vai conseguir. Se ele deslogado, se ele não se logou no site, tentar usar o cupom, ele não consegue também. Por questões de marcas, aí se você trabalhasse com produtos de diversas marcas e essas marcas estivessem vinculadas corretamente dentro do cadastro de produtos lá nos atributos, você conseguiria vincular uma promoção específica para uma marca específica, ou descontos abrangentes aí para todas as marcas, exceto uma marca X ou Y aí que não se aplicasse essa promoção. Então, essa é uma possibilidade. Nos limites de uso, aqui para o caso de primeira compra, então a gente define aqui que o limite de uso é por cliente. Então, quantas vezes por cliente esse cupom pode ser utilizado? Uma vez só. Então, ele está definido aí o limite de uma vez. Assim como você poderia querer fazer uma promoção de, sei lá, vamos por Dia dos Namorados, com os 10 primeiros clientes que comprassem utilizando o cupom X, teria 10% de desconto. Então, você poderia colocar aqui um limite de uso do cupom. Então, ele estaria aqui definido, então, como 10 vezes, e ele vai descontando esse uso de cupons. Aqui eu deixo configurado também, na nossa estrutura, um plugin extra aqui que permite a gente fazer a ativação do cupom, não só pelo código, mas através de um link. Então, normalmente, se você estivesse criando do zero, né, isso aqui estaria desabilitado e você marcaria essa opção, viria esta página habilitada, mas você colocaria aqui para mudar para uma URL específica e aqui você daria o nome dessa URL. No meu caso, eu estou utilizando o mesmo nome do cupom que eu criei, PC10 ali, de primeira compra, né? Primeira compra é 10. Então, eu coloquei o mesmo nome. Se eu acessar essa URL aqui, ele já vai fazer a ativação desse cupom. Essa é a mesma URL que está vinculada nos e-mails que eu configurei aqui na, na newsletter, tá? Então, futuramente aqui, se, se você mudar o nome desse cupom, a gente precisa, não só o nome, principalmente a URL, tá? Se você mudar o nome do cupom, você até pode mudar. Na verdade, não pode. Porque senão não daria certo lá, porque o e-mail eu menciono as duas formas que o usuário pode ativar esse cupom, ou só copiando e colando o código no carrinho, ou clicando no botão X que eu coloquei lá para fazer a ativação do cupom. Caso você não queira utilizar a nomenclatura dessa forma, você queira utilizar a nomenclatura por extenso, primeira compra, e você depois me avisa que eu faço a alteração também nos e-mails. Você já pode mudar por aqui, mas aí eu faço a alteração nos e-mails, porque aí nos e-mails é coisa boba, mas são detalhes que eu coloco para ficar personalizado e bonitinho lá as configurações, tá? Mas aí, então, só para você entender como funciona a função. Então, eu coloco aqui o PC10, ele automaticamente gera essa URL. Se eu entrar na URL ou clicar em algum botão que tenha essa URL, ele já vai fazer o desconto
de primeira compra para esse cliente aqui, redirecionando esse usuário aqui para a página do carrinho. Dependendo da situação, e você pode optar por redirecionar ele para alguma outra página, a página da loja ou a página de alguma categoria que fosse viável. Não sei se faz sentido colocar para uma página de categoria. Eu acredito que faça sentido a gente colocar para a página do carrinho mesmo, que é na onde o cupom costuma ser ativado. Como ele está redirecionando para o carrinho, não, no seu caso aqui não pode não se aplicar, mas dependendo do produto, porque no seu caso você tem produtos que exigem um- uma seleção de campos personalizados, mas de repente para conjuntos de brincos, por exemplo. Aqui, né, para as alianças não servem, mas para conjuntos de brinco que não tem seleção de campos personalizados poderia funcionar. Então, você pode colocar aqui que ao acessar essa URL, ele vai redirecionar o usuário para o carrinho e já vai adicionar automaticamente este brinco no carrinho. Então, ele já faz tudo de uma vez só, só ao acessar essa URL aqui. Então, você pode pensar aí de formas estratégicas de como que você pode utilizar essa função. De repente, você vem uma campanha, uma ação, um objetivo que você pode utilizar a função dessa forma, tá? Para esse contexto aqui do primeira compra, não precisa, é só para você conhecer realmente a possibilidade do que você pode fazer aqui. Então, basicamente é isso. Hoje está criado, então já existe um cupom criado, vinculado nos e-mails, lá na funçãozinha aqui de primeira compra, tá tudo certinho, que seria então esse cupom PC10. Quero criar um novo cupom PC10, né? Eu quero criar um novo cupom de primeira compra. Você pode só alterar esse daqui e colocar para editar ele, né? E colocar para alterar aquele. Alterando aqui, você vai vir também editar aqui, né? Se você quer 5, 10% de desconto, como você quiser. Aqui você vai mexer normalmente. Aqui você vai deixar dessa forma, que já está definido o limite de uso. Aqui o que eu recomendaria também é você mudar aqui para a primeira compra e ficaria tudo bonitinho, certo? Então essa é uma das formas como a gente pode renomear esse cupom aqui para utilizar. Então, caso você renomeie esse cupom, seja o código, seja a URL aqui, você me avisa. Caso você edite o já existente, você me avisa, porque aí eu tenho que mudar no, no e-mail essa informação, porque o e-mail dispara uma informação lá mencionando o código do cupom e a URL que faz a ativação desse cupom. Então, se mudar, a gente tem que mudar, porque senão os próximos clientes que se cadastrarem aqui vão estar recebendo uma informação desatualizada. E não, vamos supor que eu não quero mudar, eu quero criar um novo. Então você vai colocar, entrar aqui nos cupons, né? Vou só sair aqui. E você vai clicar para adicionar um novo cupom, né? Normal. E aqui você vai definir o nome desse primeiro cupom. Então vamos supor que aqui o cupom passará a ser primeira compra, né? Vou até já deixar copiado isso aqui. Você pode colocar uma descrição, por exemplo. Na guia geral, você vai selecionar o método de desconto, vamos supor que seja por porcentagem, 10% de desconto. Restrições de uso, normalmente você não vai colocar nada além do uso do individual. Limites de uso, você vai colocar que é uma vez por cliente. E no link de desconto, você pode deixar só o uso para que o cliente tenha que copiar o código ou digitar o código lá no carrinho de qualquer modo, ou você pode habilitar então aqui a ativação do cupom através do link. Então você pode clicar aqui então para criar um link personalizado e, por exemplo, se eu colar aqui o nome do cupom, ele já vem aqui criado o nome desse cupom. Então, quando o cliente entrar nessa URL, ele já faz a ativação automática desse cupom e é redirecionado para o carrinho, com o redirecionamento do carrinho.
E beleza. E caso você queira manter, né? Como eu mencionei caso você queira manter este daqui também como o cupom principal para ativação de primeira compra aqui para inscritos da newsletter, também me avisa, porque eu também mudo lá nos e-mails para ficar padrão o uso somente desse cupom. Caso você realmente vá querer fazer isso, eu nem sugeriria que você mude aqui ou crie um novo. Edita o já existente, até porque a gente já tem até aqui algum histórico de uso desse cupom, né? Que aqui você também consegue consultar o histórico de uso desses cupons, né? Ó, desde que esse cupom foi criado, ele está ativo aqui para quantidades de usos ilimitadas, né? E ele já foi utilizado 11 vezes desde que ele foi criado. Então já existe um histórico aqui. Então o que seria mais interessante é você editar ele para você continuar mantendo esse histórico aqui. E caso você edite o nome do cupom com a URL do cupom, aí você me avisa para a gente subir lá no e-mail que dispara. E esses outros cupons aqui que cria do Vale 10 é o cupom, vou remover isso para lixeira, esse é o cupom de recuperação do carrinho abandonado, que está dando 10% de desconto aqui para os usuários também. Ele cria-se automaticamente lá pela ferramenta do carrinho, recuperação do carrinho abandonado e antes de eu começar a gravar o vídeo, eu percebi que não estava ativado o limite de validade dos cupons. E ele estava sendo criado para o cliente utilizar por tempo indeterminado. Mas o que eu fiz lá foi colocar, além da data limite de uso, né, que ele pode utilizar, então, até hoje, aqui no caso, né, como que a data limite está até o dia 9, então é até a meia-noite do dia 9. Então, ele pode utilizar basicamente esse cupom hoje até as 23 horas, né? Até as 23 horas do dia de hoje. E 59, 23 e 59, ele vai poder utilizar esse cupom aqui. E beleza, então aqui, então esse vai ser excluído automaticamente. Alguns desses outros cupons aqui, conforme expirou, ele exclui automaticamente, ele vai ser movido automaticamente para a lixeira desses cupons de vale aqui, exceto esse daqui do primeira compra, tá? Basicamente, acredito que seja isso. Em questão de, como que eu acompanho? Tem um relatório para ver como que está sendo usado esses cupons, quem está utilizando? Então, você pode vir aqui ó, em análises, cupons. Aí aqui, ó, vou colocar, por exemplo, o ano passado aqui. E o cupom aqui eu vou colocar... Aqui tá todos os cupons, eu vou colocar um cupom único e vou colocar o PC10, que eu quero só ver aquele cupom PC10. Quantas vezes já foram utilizados, por exemplo. Depois... Tem que atualizar aqui, ó. Então, no ano passado foram utilizados 7 vezes esse cupom, gerando um total de desconto de R$ 194 daquele cupom. Quero ver quem utilizou. Você pode clicar então para entrar aqui na lista de pedidos, que inclui aquele pedido ali, e ele vai carregar aqui para a gente, ó. Então, dá para a gente ver aqui quem que utilizou o cupom, da onde veio, tudo certinho. Aqui a gente consegue ver. Você consegue clicar aqui para entrar no histórico do pedido. Ó, todos esses daqui já foram até entregues, já está tudo certinho, né? Então, é por aqui que a gente vê. Então, basicamente, se a gente olhar aqui, tinha sido R$ 194, né? Ó, gerou uma receita de 100 com uma receita de R$ 1.626, dando R$ 194 de desconto no ano passado. Vamos ver nesse ano, o acumulado do ano até agora, né? Ó, este ano já foram utilizados 4 vezes o cupom PC10 aqui também, né? Ó, todos já foram enviados. Então, assim que funciona. Ele identifica aqui, ó, tá vendo? Esse é um cliente novo, ó. Se fosse um cliente que tivesse executado mais de um pedido, apareceria aqui que a informação, conforme tiver mais de um pedido.
Aqui parece que teve uso de mais de um cupom, seria isso? Bom, mas acho que é isso, tá? Como você cria, como que você visualiza os relatórios aqui. Essa função de análise, ó, tem várias outras informações aqui que você consegue obter a partir dos relatórios aqui de análise, tá? Então tem bastante coisa que dá para você olhar. Aqui dentro, além desses análises aqui, também tem aqui no WooCommerce, tem uma função aqui de relatórios. Tem alguns outros relatórios que você consegue dar uma olhada também e fazer algumas avaliações a partir dessas informações aqui, tá bom?